Buonasera Itália e boa tarde Brasil. 1, 2, 3, testando. Eu sou a Cíntia Cristina Costa, diretamente do norte da Itália. E hoje nós temos um convidado muito especial, como todas as semanas, né? Cada semana chega um convidado novo. E dessa vez nós temos um artista completo, minha gente. Sim, nós temos um artista completo aqui, que o nome dele é Flávio Cavalcante. Exatamente, natural de Alagoas, São José da Laje. Isso mesmo. Então, nós estamos falando dessa pessoa fantástica, desse artista completo que vai estar aqui comigo, batendo aquele papo. Então, vocês fiquem aí, compartilhem essa live com os amigos, com a família, com quem vocês quiserem. Ele já está aqui impaciente. Não, ele ainda não chegou, mas em breve vai estar aqui. Já chegou sim, Cíntia. Ele está com o perfil do Flávio Compositor. Exatamente. Então, vamos lá. Flávio, eu já vou mandar o convite para você entrar aqui. No. E buonasera ragazzi, questa sera abbiamo molti artisti, sì. E allora, come sapete benissimo, se per caso non capite qualunque cosa, mi chiedete, perché io logicamente inizio a live un po' in portoghese, un po' anche in italiano, perché è giusto che io parli anche con un pubblico italiano, né? Che oggi questo invitato è un multiartista, come io dico sempre, bravissimo, e vedrete di belle qua. Iniziamo già a invitarlo qua per partecipare, perché lui è già qua. Dei o convite para vocês, e não esquecendo da penúltima live que eu fiz, gente, lembra? Da Associação Salvanar, exatamente, lá tem essa pessoa linda, maravilhosa, que é o Marcello, e a gente começou uma campanha, R$ 1 para a Associação Salvanar, para poder ajudar nesse trabalho lindo, maravilhoso. Um beijo grande por estar em casa, diretamente de Luxemburgo, e também o nosso amigo Cora Alessandro, multiartista, escritor. Olá, Cláudio. É Cláudio, Flávio. Você tem que virar a câmera para o teu lado. Hello! Buonasera, boa tarde. Me está ouvindo bem? Opa! E aí, Cíntia, tudo legal? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo aqui no meu humilde canal, onde a gente troca, né? É um intercâmbio cultural com todos esses artistas que nós temos no nosso Brasil maravilhoso, que é um celeiro. E como eu falei, né? O senhor é um artista completo. Então, meu convidado de hoje Gentileza, hein? é mais ou menos isso. É cineasta, escritor, autor de novelas, peças teatrais, cinema, crônicas, contos. E o que mais que nós podemos dizer de ti? Aprendiz da esperança, na realidade, né? Um aprendiz da esperança. A gente aprende a cada dia que passa, né? Com as simples coisas da vida, né? A realidade, né? A gente aprende, vai aprendendo, né? Exato. A gente nunca sabe nada na realidade, né? É verdade. Nós estamos sempre aprendendo, né? A vida é um aprendizado. Cada dia a gente aprende algo de uma pessoa que passa por nós, ou de uma manhã diferenciada dentro de um transporte, né? No metrô, porque os artistas, eles observam muito o que tem ao nosso redor, né? É verdade. E primeiramente eu quero agradecer, né? Agradecer, parabenizar pelo seu trabalho. Né, muito comentado aqui por algumas pessoas aqui, muito, né, inclusive é gratificante, né, muito gratificante. Hoje em dia a internet proporciona esse tipo de intercâmbio, né, mundial, né, mundial. Hoje meu trabalho, por exemplo, através de peças de teatro, né, já tive peças montadas em Portugal, lá em Vila do Conde. Então, assim, é maravilhoso, porque eu sou cadastrado no site chamado Recanto das Letras. E quando eu publico todo o meu material, né, meu material de teatro, poema, isso aí vai para o mundo, né? Então, assim, tem um pessoal lá de Portugal, lá de Vila do Conde, que viu
uma paixão de Cristo que eu escrevi há muitos anos atrás e pediu para fazer essa liberação. Eu já estou entrando nos assuntos já. Olha, eu deixo sempre os meus convidados muito à vontade, porque eu acho que ficar preparando as perguntas antes, no decorrer da live, a gente vai alinhavando várias estradas, né? Então é bom que seja assim, uma coisa bem à vontade. Nós temos Bem à 50 vontade. minutos, eu digo até mais. E as pessoas também que vão entrar aqui agora, ou mais tarde, ou amanhã, ou depois, vão poder conhecer um pouquinho mais deste alagoano que nasceu lá em São José da Da Laje, live. onde Isso. tudo começou. Vamos falar de São José da Laje, para quem não Vamos. conhece, aonde que fica. Então, São José da Laje é o interior lá de Alagoas, né? Foi lá onde eu nasci. E lá nós temos um berço cultural maravilhoso, né? Nós temos muitos artistas, né? Lá eu tenho praticamente uma banda de música, com mais de 100 músicos já, né? Nossa, Inclusive minha família minha família ela já vem de uma área musical, né? Eu tenho meus primos lá que ele toca muita bateria. O carnaval de lá é considerado o melhor carnaval de Alagoas. É uma coisa assim extraordinária. E muita paixão pela princesa das fronteiras, né? Porque a gente chama a São José da Laje de princesa das fronteiras, porque ela pelo berço cultural que ela tem, né? É uma cidade belíssima, é pequenininha, é uma cidade que todo mundo se conhece, né? Mas na realidade assim, é muito cultural, né? O pessoal adora ler, adora escrever. Foi lá onde eu tive a minha aptidão pela escrita, né? Eu fiz meu jardim de infância lá na cidade, né? Com a professora Isabel, e foi quando eu tive o primeiro contato com a contação de história lá na cidade, né? Que foi lá no meu jardim de infância. Então a professora Isabel chegava, eu com 5 anos de idade, pegava aqueles livros, né? Recortava aquelas figurinhas dos livros e pregava na parede. Começava a contar a história. Toda sexta-feira reunia, eu ficava encantadíssimo, né, que com aquilo maravilha. ali. Eu olhava aquilo ali e dizia, meu Deus do céu, que maravilha isso. Ela pegava um sapinho, né, um desenho de um sapinho, e criava aquela história. Fazia o sapo virar um príncipe, e aquilo ali eu começava a viajar, né? Eu acho que já vem no dom da pessoa mesmo, né? E eu começava a desenvolver algumas coisinhas, sabe? Daquela coisa de criança mesmo. Né? Eu disse assim, olha, eu quero isso para mim, né? Eu quero escrever. O negócio é escrever. Que E depois, maravilha. com muito tempo, sim, que eu conheci essa professora. Depois, né? Já adulto, eu fui lá novamente, ela já está com mais de 90 anos já. E levei um papo com ela, agradeci a ela, né? Porque depois dessa aptidão foi quando eu comecei a me apaixonar pelo teatro, a me apaixonar pela cultura, né? A me apaixonar pela leitura em si, né? E tudo começou a partir daí, né? Da infância mesmo, né? Da Da infância. infância. É. E a cidade de São José da Laje, ela, como eu falei, é a princesa das fronteiras, né? É maravilhosa, é uma cidade assim que eu tenho uma paixão assim extraordinária, né? Em 1969, dia 14 de março de 69, a cidade foi praticamente destruída, né, por uma catástrofe. Ela passou por uma tromba d'água, né, na cidade, porque a cidade era assim, ela é feita. A São José da Laje ela foi construída em cima de pedras, né? Uhum. E passava um rio chamado Rio Canhoto, né? No meio da cidade, né? Então foi o que eles fizeram na época, né? No surgimento da cidade. Eles aterraram esse rio e construíram a cidade em cima desse lajedo do rio. Por isso que é São José da Laje, né? Laje, lajedo, vem desse pedregulho, na realidade, né? E desviaram o rio para outro local. Enfim, e no dia 14 de março de 1969, eu tinha 6 meses de nascido e morava lá na cidade, né? Então, houve o quê? Uma tromba d'água. Eu estava até escrevendo uma minissérie sobre essa tromba d'água.
intitulada A Profecia das Águas, né? E aí o que acontece? A Profecia das Águas, ela contava toda a história, foi um lado romanesco na realidade, né? Eu criei um romance em cima dessa catástrofe. E aí o que acontece? Então eu peguei, construí, né, tudo isso aí, comecei a colher, pesquisar, porque eu tinha apenas 6 meses de nascido, e comecei a pesquisar, comecei a pegar aquelas pessoas famosas da cidade, né, pessoas com 100 anos de idade, mas ainda lúcidos, né, e começaram a me contar a história, me dar documentos originais, tudo mais, tá, enfim. E aí eu peguei, estava escrevendo a Profecia das Águas, e aí contava a história dessa enchente, né? O que acontece? No dia 14 de março, houve uma pressão atmosférica numa cidade chamada Canhotinho, lá perto, no sítio São João, e uma nuvem condensou de uma forma, e veio um raio e rasgou essa nuvem, e caiu aquele mundão de água nessa fazenda, que eu fui visitar a fazenda. Fez uma cratera imensa, né? Então, toda a água que ela pegava ali, ela saía arrastando o que encontrava pela frente. Era gado, era carro, né? E pela pesquisa que eu fiz, essa água, a tromba da água, quando ela riou, ela pegou galão de 4 metros de altura de água, que foi um tsunami na realidade, né? E aí, numa velocidade média de 150 km por hora. Então, o que ela pegava, ela saía arrastando. Até a linha do trem ficou assim, ficou sobressalente, né? Ela ficou aérea, né? E morreram, na época, 1.498 pessoas, né? Sem contar, inclusive, gente da minha família, tudo mais, tal. Existia uma lenda na cidade, né? O padre Cícero Romão de Juazeiro, não sei se você já ouviu falar nele, né? O padre Cícero Romão de Juazeiro, ele tinha uma profecia que dizia que um dia ia acontecer uma enchente nessa cidade de São José da Laje, que ia lavar o galo da igreja, porque a igreja de São José, a igreja de São José tinha um galo de metal em cima, na torre. E era muito pesado, né? E o padre Cícero já dizia isso para os meus avós, meus bisavós, que ia dar um enchente lá, que ia lavar esse galo da igreja, lá em cima, né? Aí você vai acabar com a cidade, né? Se chegar a lavar uma altura daquela, né? Aí quando houve essa enchente, a igreja, ela riu, ela caiu, ela ruiu. E aí lavou o galo, não deixou de lavar o galo, né? Mas assim, hoje o galo, como era pesado demais, né, a enchente não arrastou. Então está lá na torre ainda só o escombro mesmo da torre, né? Só a fachada mesmo da torre. E segundo ele, na igreja principal, que era a igreja São Carlos, né? São Carlos, que é a matriz mesmo, é linda, a igreja é belíssima. Diz que lá dentro tinha uma serpente, uma lenda, né, que existia uma serpente que era amaldiçoada daquela igreja, e que essa cheia vinha para lavar essa serpente que existia por trás do altar da igreja. Coincidência ou não, a água entrou por dentro da igreja e fez uma cratera de quase era mais de 5 metros de profundidade. E ali encontraram vários corpos, tudo mais, né? E a lenda dizia que a cabeça da serpente estava ali. Estava ali e o rabo da serpente ia dar para o rio, né? Enfim, a história da cidade, ela tem toda uma lenda, tem toda uma história, maravilhoso. E eu comecei a pesquisar tudo isso, a catar documentos, né? E eu consegui, assim, vamos dizer, eu angariei uma quantidade de documentos tão grande, mas tão grande. Por exemplo, que eu escrevi um documentário intitulado Águas de Março, que foi esse aqui, ó. Esse aqui, Águas de Março. Documentário sobre a cidade de São José da Laje, que está publicado lá no Clube de Autores, né, que daqui a pouco a gente vai falar a respeito de lá.
o que acontece? Então, assim, Águas de Março, ela foi diante desse acervo de material que eu consegui. Uhum. Entendeu? Porque eu E nasceu consegui, Águas vamos de Março. dizer, por que Águas de Março? Né? Me perguntam sempre nas entrevistas, por que Águas de Março, que é um documentário sobre a cidade? Porque eu descobri que os grandes acontecimentos da cidade de São José da Laje aconteceram em março. Coincidência ou não, tá? Por exemplo, a estação ferroviária foi inaugurada em março. O padroeiro da cidade, que é São José, é em março. A catástrofe aconteceu em março, dia 14 de março de 69. Então, assim, coisas assim impressionantes, né? Então, eu digo, por que não Águas de Março? Porque Águas de Março quer dizer o quê? É coisas boas e coisas ruins, né? Eu só não nasci em março. Eu só não nasci em março, né? Enfim, aí eu peguei todo esse material e lancei Águas de Março. Águas de Março é um documentário onde eu faço um apanhado desde o início, mas desde quando era ainda uma fazenda. Era ainda uma fazenda, né? Então, meus parentes, os cavalcantes da cidade, né, eles eram, antigamente não era prefeito, era intendente, né? Era intendente da cidade. A fazenda não tinha, vamos dizer, não tinha luz, né? Então, tinha um acendedor de lampião lá, que também era um cavalcante, era um parente meu, bem distante, que eu não sei nem falar o que era, se era tataravô, Era um era uma parente, coisa, era da árvore era um genealógica, tinha que ser era um parente. parente, né? Então ele pegava óleo de baleia Ah, e ia, né, distribuídos, né, na fazenda, gomos de bambus, né? Gomos de bambus, onde ele pegava aquele óleo, colocava ali e tocava fogo ali todas as 6 horas da noite para iluminar a cidade, que era a iluminação pública da cidade, era isso aí, né? Então, tudo isso aí eu tenho o ano disso aí no livro, o ano que isso aconteceu, o nome até o nome do coveiro da cidade, da época, né? Quem construiu o cemitério, quem foi que colocou o primeiro sino da cidade, qual foi o ano, os párocos da cidade, os padres da cidade, desde o primeiro padre até o último padre, os prefeitos da cidade, os intendentes da cidade, né, até o último prefeito, coisa assim desse jeito, né? E aí, assim, aí escrevi Águas de Março, né? Fui premiado na cidade, né? Eles fizeram um trabalho lá através da Lei Aldir Blanc, de uma lei que existe aqui no Brasil, a lei em prol da cultura. E aí eles me premiaram e pegaram alguns livros, né, para colocar lá na biblioteca na cidade. Porque eu acredito assim, o autor, ele morre, né, ele vai embora, exato. mas a obra fica. Né? A obra fica. Só um E aí eu fiz... eu vou cortar o senhor para a gente dizer um alô, né, para a galera que está entrando aqui. Eu vi também que entrou a nossa querida Wanda Salles, a minha querida que eu amo de paixão, é uma escritora lá de Caruaru. Vandinha, seja bem-vindo. O Poeta Rodrigues também está aqui com a gente. Entrou também Badu Lima, parabéns pela live, gratidão. Com Horks está aqui conosco. E a Wanda também é cavalcante, tá? Pepe Consol. Tem até uma música que faz assim do Grande Azulão, lá de Caruaru, né? Ela com certeza ela conhece, né? Faz assim, Caruaru do meu bom Jesus do monte, pra quem vive tão distante, e em força do destino, a Caruaru do meu tempo de menino, da rua Pedro Tavares, aí começa, é uma coisa antiga assim, mas muito bom. O Caruaru é lindo, né? É lindo, perto de Garanhuns, lindo, lindo, belíssimo, né? O clima de lá, assim, uma coisa... Onde tem um festival, né? Um grande festival de Garanhuns. Caruaru, eu tive a honra de conhecer com meus queridos amigos de Mossoró, e eles me levaram para conhecer Caruaru, onde eu falei para a Vandinha, eu quero voltar para ir naquele restaurante que faz aquele churrasco de carne de bode, porque eu quero
eu quero retornar a Caruaru, que é maravilhosa, como todo o Nordeste, né, Flávio? Então, hoje nós estamos aqui com um artista completo, que ele Meu Deus. nasceu em São José da Laje, em Alagoas, e hoje ele vive no Rio de Janeiro, né? Atualmente é no Rio de Janeiro. Mora Ele é aqui no... cineasta, ele é escritor, ele faz mil e umas coisas. Pessoal que está entrando aqui, que não está entendendo quem é o meu convidado de honra, que me apresentou, quem fez essa ponte foi o Rico. Eu agradeço de coração por isso, porque para mim, a Vandinha também já fez várias pontes, e todas essas pontes, para nós que estamos fora, é como se fosse ouro, porque eu guardo com muito carinho cada entrevista, porque é um aprendizado, né, senhor Flávio, como eu falei, como o senhor também falou, a cada live minha é um aprendizado, e mostrando essa nossa cultura. Olha só, eu não tinha preparado nenhuma pergunta, e eu já fui logo, eu queria saber um pouco mais dessa cidade, aonde o senhor nasceu. Me conte uma coisa, e quando começou realmente que o senhor falou, agora é o momento, né? Começou desde a escola da infância, mas quando que o senhor colocou na mente, essa a minha profissão? Quando é que foi? Na faculdade, no ginásio? Aonde que foi isso? Não, eu comecei no teatro, né? No teatro em Maceió, né? Eu, assim, interessante, Cíntia, o teatro, eu tinha 17 anos de idade, né? E eu estudava numa escola, era a Escola Agropecuária de Satuba, lá em Alagoas. Eu sou técnico em agropecuária. Eu estava me formando em 1987. Foi quando eu comecei a parte artística, né? E aí minha irmã, a Jane Cleide, ela fazia teatro lá em Maceió. E ela falou, Flávio, vamos fazer teatro. Eu digo, eu quero lá saber de teatro, eu sou o homem da terra, eu gosto da enxada, da estrovenga, eu gosto de plantar cana de açúcar, eu quero lá saber de teatro, aquele negócio. Não era para mim, né? Não, Flávio, vamos fazer, eu estou participando de um espetáculo chamado O Natal do Rei dos Reis, né? Contando a história do nascimento de Jesus, em época de Natal, né? E o diretor da peça, que era o José Carlos Tenório de Magalhães Oliveira, né? Diretor da peça, ele gostaria que você fizesse um personagem. Eu digo, eu não sei, eu não gosto de ler, eu não gosto nada dessas coisas, não me convide para nada, não me convide para nada, né? Mas vamos assistir pelo menos. Eu fui assistir um espetáculo. Quando cheguei em casa, ela disse, e aí, Fábio? Eu falei, não gostei. Eu não gostei. Não acredito. Eu disse, eu não gostei, eu não gosto desse negócio, não vem, o meu negócio é terra. E comecei daquilo ali. Aí o diretor da peça insistiu tanto que eu participasse do espetáculo, porque na época eu era cabeludo, hoje eu não tenho cabelo. Hoje eu não tenho cabelo, mas na época eu tinha. E ele disse, você tem muito personagem que dá para você. Eu li a peça, mas eu não sabia o que era. Né? Criança, 17 anos era, né? E ali eu vi o nome Anjo Gabriel. Eu digo, eu gostei desse nome, mas não sabia o que era. Eu não sabia o que era. Eu digo, eu quero fazer isso aqui, o Anjo Gabriel. Aí ele disse, não, você tem que fazer um teste, primeiramente. Você vai fazer um teste. Se de repente passar, ele disse, então eu não quero não. Ou eu entro, ou eu faço logo o anjo, ou caso contrário, não vou. Já fui logo assim, né? Que eu realmente não queria fazer. Cíntia, o Teatro Deodoro em Maceió é como se fosse o teatro municipal aqui no Rio de Janeiro, né? Ele só vai ali realmente as estrelas mesmo, os grandes, né? Os grandes nomes da Rede Globo, isso, por ali. Hoje em dia não, hoje em dia está mais aberto. Mas antigamente era isso. E a peça ela foi apresentada lá. Cíntia, eu fiz o tal do Anjo Gabriel, né? Menina, na hora quando eu pisei no palco pela primeira vez, que eu vi aquela luz em cima, né? Em cima de mim, assim, caiu, aquela magia. Acabou. Ali não parei mais. Não parei mais. Aquilo ali parece que eu tomei a água açucarada do teatro de um jeito, né? Que eu digo assim, não paro mais. Resultado, minha irmã casou com o diretor, parou de fazer teatro e eu continuei, né? Continuei.
E depois eu participei de outros grupos de teatro, inclusive Badu Lima. O Badu Lima, ele é um dos melhores comediantes, né? Um dos melhores artistas que a gente tem, circense, ele é maravilhoso. Fizemos um trabalho agora, recentemente, lá em Maceió, que é um curta-metragem, falando em uma homenagem ao cinema mudo, né? Que ficou assim, a gente está participando de vários festivais aí pelo Brasil todo, né? E aí fizemos esse trabalho, né? E o Badu, ele sempre me acompanha desde... Fiz curso com ele, o Badu, ele aplicava muito curso de teatro, né? Participou de vários trabalhos na Rede Globo também. E assim, eu continuei a fazer o teatro, né? Trabalhei com o seu Estácio Menezes, que era um dos melhores atores de lá de teatro, ele autor, inclusive. Quando eu peguei seu Pedro Onofre, que era realmente um grande escritor lá em Maceió, né? Quando eu pegava os textos do seu Pedro, eu dizia, eu quero escrever uma peça de teatro, né? E aí eu cheguei para o meu cunhado, né? Meu cunhado, diretor, disse, me Diretor dá um título de uma teatro. peça. Me dá um título de uma peça aí, porque eu escrevo por títulos, né? Eu não sei escrever, eu tenho uma dificuldade, é uma das minhas fraquezas, sabe, Cíntia? Por exemplo, é escrever e depois dar o título. É uma fraqueza que eu tenho. Primeiro eu dou o título e em cima daquele título eu escrevo o trabalho, né? Aí ele disse, um santo baixou em meu terreiro. Eu gostei. Bem Nossa. regionalista, uma coisa assim, bem nordestina, né? Bem linguajar nordestino, do jeito que eu sou nordestino, né? E aí eu escrevi um santo baixou em meu terreiro. Só que eu exagerei em número de personagens, exagerei em número de páginas, né? Depois eu escrevi a minissérie e eu fiz o livro de um santo baixou, que inclusive está lá no Clube de Autores também, né? E aí eu fiz esse trabalho, o santo baixou meu terreiro. E a partir da hora eu disse, dá mais título, né? Dá mais título. Enfim, hoje eu sou autor, hoje vamos dizer, de uma média de umas 80 peças de teatro. Que maravilha. Já Flávio, foi montada. eu vou te cortar de novo, porque agora nós iremos entrar nos nossos comerciais, que eu tenho que falar para você do nosso patrocinador, que é o Colchão WS. E logo mais eu vou falar o que é o Colchão WS, que a gente já vendeu milhões de colchões no Brasil e iremos vender também no exterior. E agora eu vou começar a ler os comentários, porque a Wanda Cavalcante, ela já falou que esse sobrenome Cavalcante, ela ama de paixão. Vamos ver o que a Vandinha escreveu aqui. Santos Músico. Seja bem-vindo, boa tarde para você também. A Vandinha escreveu, Caruaru, hoje completando 166 anos de emancipação política. E também colocou mais Azulão, Patrimônio Vivo de Caruaru. Boa tarde, Santos, seja bem-vinda. Cíntia, você merece um prêmio de uma das melhores ativistas cultural do nosso Nordeste. Ah, Vandinha, eu aceito qualquer coisa. Você sabe que um prato de cuscuz, para mim, é melhor que um prêmio cuscuz. Caruru, bode, aquele bode ali, sabe? Para mim é melhor de qualquer prêmio. E o seu abraço, Vandinha, você sabe que eu te amo de paixão. A Wanda Cavalcante já está lhe seguindo aqui, viu, Flávio? Maravilha. Ela já está amando, Obrigado, ama muito esse obrigado, sobrenome, ela escreveu. O Rico também entrou. Boa tarde, Rico. Rico Santos, foi essa a sua ponte, que é uma ponte que vale milhões, porque, modéstia à parte, aqui no ITL Show, só vem os melhores, la crème de la crème, os ícones da nossa cultura brasileira, né? Pode ser que muita gente não conheça, mas olha só, mais de 80 peças de teatro escritas, sem falar também dos livros, das poesias. É muita riqueza em um único lugar. Boa tarde, boa tarde. Esses cavalcantes são a gota mesmo, e dando risada, Evandinha. O Rico disse, Flávio é fenomenal, com artista e principalmente como pessoa. A Wanda escreve, o santo baixou o meu terreiro. Olha, a Wandinha já está escrevendo uma música, porque ela é dessas. Cíntia, a Maravilha. mesma coisa. Rico diz,
E Vandinha, esses cavalcantes são amostrados. É, E dando risada, Sandra de Toledo, Paraná, está aqui. Vandinha escreve, cuscuz é bom de todo jeito. Pois é, Vandinha, olha, eu comi ele com ovo, sem ovo. Eu fiz uma cultura no cuscuz, porque quando eu chego em São Paulo, senhor Flávio, na casa de minha sobrinha, ela é casada com um pernambucano, então o café da manhã qual era? Cuscuz. Tia Cíntia, vamos comer o cuscuz. E era cuscuz à modo mil, em todas as salsas. E passo a palavra para o senhor Flávio, porque essa live vai ser assim, vai ficar na história da terceira temporada do International Talent Live Show. Se você não me conhece, vai lá na página que vocês vão entender quem que é a Cíntia Cristina Costa. para mim é uma honra, é uma honra, é uma honra, tá? Até porque, assim, essa sua interatividade, essa sua alegria, já pagou o ingresso. O fato de você deixar a gente à vontade, não me deixa à vontade, não, senão essa live só vai terminar amanhã, viu? Não, a live é sua, o senhor pode ficar à vontade. Praticamente, o Instagram, ele me deu mais de uma hora, né? Então, eu vou falar de uma minha história, que me chamaram para fazer parte de uma televisão. E eles colocaram um tempo. Eu falei, minha gente, não dá. Porque as minhas lives, eu não consigo ficar só 50 minutos. Porque tem muito conteúdo. Nós temos que dar livre-arbítrio para o meu convidado poder contar a história dele. Senão, olha, eu já estou querendo comprar essa obra de arte que o senhor mostrou para a gente, Águas de Março, porque eu já fiquei curiosa, já quero conhecer a cidade de São José da Laje também. Vá conhecer que você vai Vou, amar a cidade, vou. principalmente em época de carnaval, tá? Época de carnaval. Lá nós temos o carnaval de rua, que é uma coisa assim apaixonante. Não é por ser de lá não, tá? É porque assim é realmente apaixonante, né? Lá o prefeito, o que é que a prefeitura faz? Ela pega, coloca o trio elétrico no meio da rua, né? Onde passa o carro-pipa, não sei se vocês sabem o que é um carro-pipa, né? Mas é aquele Sim, carro que está jogando água, né? E exato. ao invés de jogar água, o carro está jogando melaço, mel. Nossa, olha Está lá. jogando melaço no povo. Aí você não sabe Uhum. que cor é aquilo ali, né? Porque, na realidade, quando fica tudo sujo de mel e o trio elétrico lá tocando todo tipo de frevo que você pode imaginar, né? Daqui a pouco vem um carro de pipa jogando água no povo, assim, uma coisa assim maravilhosa. Que E todo mundo delícia. saudável, todo mundo brinca, feliz, não tem briga, não tem... É muito bom, muito show. Linda, Muito show. linda E de à se ver, noite vai para então. o clube, o pessoal vai para o clube, né? Curtir isso aí. Inclusive, assim, a minha paixão por essa cidade é tão grande que eu escrevi até um hino para a cidade, né? Eu fiz um hino para a cidade e aí que inclusive foi publicado até pelo prefeito da cidade agora, também lá tanto nos stories dele, no Instagram dele. Foi muito elogiado. Espero que, sabe, um dia o hino da cidade não vai ser substituído por esse. Eu ficaria muito honrado. Né? Assim, é paixão, né? Imagina. É paixão, né? Então, então, o hino é mais ou menos assim. Eu posso cantar um pedacinho? Claro, Né? Então, a música ela deve. faz assim. Faz São José da Laje. És da fronteira alteza, sua flâmula que rage, complementa a sua beleza. O sino da matriz, com respeito e muita fé, com vestes azuis anis, Jesus nos braços de São José. Aí vai por aí, né? Entendeu? E Lindo. aí, Olha, a Vandinha escreveu aqui. Quando você ver um cavalcante careca, preste atenção e deu risada. A Sandra Souza, artista plástica lá de Toledo, diz boa tarde a você. Badu, Flávio é um baluarte das artes alagoana. Que lindo. opa, Lúcia Maria Rodrigues entrou aqui com a gente. Sigam o ITL Show. Oh, meu Deus.
Vandinha, verdade, Cíntia, é show. Não, vamos falar do senhor Flávio, gente. O carro-pipa tão falado na música de Flávio Leandro. Ela diz a Wanda Salles, né? Mia Inucci entrou aqui. Buonasera a tutti, io sono la Cintia Cristina Costa, direttamente del nord dell'Italia, e oggi stiamo qua a parlare con questo personaggio muito famoso em Brasília, del Nordeste, que hoje vive a Rio de Janeiro, ma já ha scritto tante peça di teatro, e non solo, ragazzi. Allora, per voi che entrate domani, o più tardi, o dopodomani, questa è la sua storia, bellissima, e se gli avete domande, ci sono delle opere scritte anche per lui. Adesso le chiedo se è scritto solo in portoghese oppure in un'altra lingua, e così potete acquistare, oppure posso anche dirvi e magari imparate il portoghese, voi che siete appassionati della storia, della cultura brasiliana, perché no? Então, uma pequena introdução em italiano, porque Lindo, logicamente eu lindo. tenho público em italiano, e às vezes o pessoal entra, né, fala, mas Cíntia, você fala tanto, o que que você está, com quem você está falando? Olha, a Vandinha, ela já fez um curso acelerado, ela já entendeu tudo o que eu falei. Os livros que o senhor escreveu, os poemas, são escritos só em português ou tem outra língua também? Não, só em português. Né? Assim, conheço boa parte da Europa, né? Conheço boa parte da Europa, mas assim, eu não falo nada, não falo nada, não falo nada. Eu tenho inclusive já paguei vários micos por aí, né? Por esse mundão afora. Vários micos, né? Assim, porque nós temos uma cultura, nós temos uma forma de viver no Brasil, né? Então, aqui é muito aberto, né? Então, aqui, Exato. o que você fizer está feito, né? Coisa diferente que acontece em outros lugares, né? Então, você tem que ter uma regra. Tem que ter, por exemplo, lá nos Estados Unidos, quando fui lá em Orlando, tem assim, o que você deve fazer nesse parque, né? Lá no parque da Disney. Do outro lado, o que você não deve fazer nesse parque, né? Aí o guia, que eu não falo inglês nada, né? Sem entender nada, disse assim, lendo pra gente, não faça o que não deve, porque a lei aqui é dura, né? A lei aqui é Exato. muito rígida. Não faça, pelo amor de Deus, né? Lá na Argentina, por exemplo, quando cheguei lá em Buenos Aires, na avenida mais larga do mundo, né? A educação lá é outra, né? Não é igual ao do Brasil. Aqui, se você botar o pé aqui numa faixa, aqui, o neguinho passa por cima do seu pé aqui e acaba com você, né? Lá não. Aquela avenida imensa, sem sinal, sem nada. Eu parei, o guia ficou me olhando. Bora, meu filho, você vai ficar aí olhando aí, bora. Me deixa os carros aí, como é que eu vou passar? Não tem uma passarela, não tem um sinal. Eles botam o pé na faixa, quando eu botei o pé, os carros tudo parando. E lá vou eu atravessando, mas correndo. Isso não precisa correr que eles esperam, né? Desse jeito, uma educação assim extraordinária. Gente, que diferença. Eu quero morar num lugar desse, entendeu? Então, Mas sabe é, o que acontece? Eu vou cortar o senhor só um minutinho. Vou dizer a minha de experiência, né? Eu tenho 4 filhos, 3 meninas e uma menina e um menino. E aí o que acontece? Chegando em São Paulo, aqui tem esse costume, né? Você coloca o pé na faixa de pedestre, os carros param. Francesca, o que faz? Ela entrou na faixa, quando pisou ali o pé, ela viu que ninguém parava, ela levantou a mão e fez assim, e saiu andando. E eu falando, fique a minha! Não faça isso. Os carros pararam para Francesca passar. Eu falei, Francesca, minha filha, você aqui arriscou muito, né? Porque no Brasil não é assim. Ela falou, mãe, eu sou pedestre. Eu falei, só que no Brasil não é assim. E todo o tempo que nós passamos por São Paulo, Salvador, Recife, Mossoró, ela fazia sempre a mesma coisa. E eu correndo atrás dela, falando, minha filha, não faça isso que nós estamos no Brasil. Tinha um anjo que, logicamente, nos estava nos guardando neste momento, mas a Francesca tem até a foto dela assim, ó, pare, eu estou passando. ah, meu Deus do céu, mas é uma maravilha isso, né? Maravilha, né? E aqui, com relação à cultura nordestina, eu não sei se acontece. Uma coisa que você me falou bem interessante, sabe, Cíntia, foi a questão do linguajar, né?
do linguajar. Por exemplo, quando eu falei naquele dia, mamma mia, né? Você disse, não, mas aqui a gente não fala isso, né? Quer dizer, já é outro regionalismo, né? Já é outra parte, né, Exatamente. da Itália que fala isso aí, né? É igualmente no Nordeste. O Nordeste também é isso, né? Então, assim, vamos dizer, aquele casebre, aquela choupana de lá do Nordeste, aquela casinha que fica lá naquela, sabe, lá naquele cantinho lá, né, que é a cidade mais próxima, fica a léguas de distância, eles têm um linguajar próprio, né? Sim. Então, assim, que já é do interior, e de lá para o interior do Nordeste, né? Vamos dizer, lá, vamos dizer, Delmiro Gouveia para Maceió, por exemplo, né? Do sertão lá de Delmiro Gouveia mesmo, tal, para Delmiro Gouveia mesmo, né, que já é uma cidade que para esse lugar que eu estou falando, já é um lugar bem adiantado, né? Então, assim, Delmiro Gouveia, por exemplo, lá já é um lugar mais adiantado. Então, o linguajar já é outro. Mas não é o da capital ainda não. Isso aí, entendeu? E de lá para a capital já é outro linguajar. Já apliquei várias palestras a respeito disso, que serviu até de pesquisa para as minhas peças regionais nordestinas, né? Eu, por exemplo, fui para um sítio São Francisco, lá perto de Paulo Afonso, Bahia, né? Divisão de Bahia, Sergipe, Alagoas, aquele mundão de lá. E o Ricardo Conde, que por sinal, né, eu achei tão interessante esse nome que eu coloquei ele como protagonista de uma das minhas novelas, né? Ricardo Conde, né? E ele me soltou numa fazenda dele chamada São Francisco, lá perto de Paulo Afonso. Ele disse, você não quer pesquisar sobre a cultura nordestina? Eu estou aqui para isso, meu filho. Então vamos lá para o sertão. Me soltou no meio das caatingas, sabe? Lá dentro daquele... Me soltou lá. Disse, no final da tarde eu venho lhe buscar. Aguenta a sede e faça do jeito que você quiser. Aí eu encontrei uma casinha e a senhorinha lá com aquele lencinho, sabe? Tava vindo da roça. Disse, boa tarde, meu filho. Disse, boa tarde, como vai a senhora? Disse, você é visitante? Eu digo, eu vim fazer uma pesquisa, que eu estou escrevendo aqui sobre a cultura de vocês aqui e tal. Ela disse, ô marido, mata aquele capão. Capão é uma galinha, né? Que É é um aquela galo. criada, né? Mata aquele capão que está lá no terreiro. Né? Bota água no feijão que a gente tem visita hoje. Né? Bota água no feijão. E aí e tal. E a senhora chegou para mim, senta aqui, meu filho, eu quero lhe contar umas histórias aqui, inclusive do meu marido aí, ó, do meu marido aí. Vou contar umas histórias para você, que vai servir para você escrever, viu? Eu digo, é mesmo? Ele disse, ele foi comer uma peixada na casa de uma amiga. Ele foi comer uma peixada na casa de uma amiga minha que ficava bem ali. Bem ali é longe, né? Bem longe, né? E aí ele pegou, foi comer a peixada e a espinha do peixe ficou na goela dele lá, presa. E ele saiu, vou falar o linguajar dela, tá? E ele saiu para gomitar. Gomitar. O gomitar. Ensinaram até ele tomar o Durovai. Eu digo, mas que diabo é Durovai, pelo amor de Deus? Durovai. E depois aí eu cheguei para o Ricardo Conde. Ricardo, mas o que é Durovai? Esse rapaz, Durovai é o orvalho da manhã, né? É aquela água do orvalho da manhã que eles pegam para beber, eles chamam de Durovai. Eu digo, mais um pro meu caderno, né? Aprendendo mais um. Aí ele saiu para gomitar, ensinaram ele a tomar o chá do Durovai, e ele tomou do Durovai e ele saiu para gomitar, só que na hora que ele estava gomitando, a perereca dele caiu da boca, foi pro chão, né? A perereca é a chapa, né? A dentadura dele. Né? Dentadura. Boa noite, Alessandra. Lá chamam de perereca, né? E aí tinha um cachorrinho ali, né? Um guenzo lá, dando bobeira, começou a comer os dentes da chapa dele lá, da dentadura dele, e ele não percebeu. Ele disse, quando ele pegou aquela perereca, estava tudo sem dente, né? E aí ele entrou em desespero. Ele banguela, né? Porque ele ria, sem um dente na boca. Ele dizia, e agora, como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para comprar outra. Ela disse, dá um cristé no cachorro. Sabe o que é um cristé? Você sabe o que é um cristé, não sabe? Então... O cristé, na realidade, né? O cristé, na realidade, é um apanhado de ervas. Uma lavagem no intestino do cachorro. Dá uma lavagem no bicho. Porque aí a gente vai colocar ele preso, ele vai fazer as necessidades dele lá, os dentes dele vão cair e a gente vai levar para o doutor Colar.
Aí você vê, assim, quer dizer, a gente conta uma história dessa numa peça de teatro, cara, não é mentira. É mentira, entendeu? Tá Mas foi exagerando. realidade. Mas ela falava do Natal, ela ria com essa mulher, para de estar contando minhas histórias, meu, todo mundo, pelo amor de Deus. E assim, sabe, cada história maravilhosa, que a gente vai aprendendo, né, nessa época. Então, Exatamente. pois é, e aí eu fui escrevendo, escrevi cheguei em Maceió, né, já com O Inferno é Mais Embaixo, que foi esse espetáculo que eu montei. Inferno vai para O Inferno é embaixo. Mais Embaixo, em cima dessa pesquisa de lá do Nordeste. E aí a diretora, de uma das diretoras, né, que ela hoje é contadora de história, que é a Carmen Freire, né, ela tinha umas unhas imensas, aquelas unhas belíssimas, né? E aí eu disse, Carmen, que coisa linda suas unhas. Você gostou? Eu digo, amei suas unhas. Eu disse, então eu vou escrever As Unhas da Senhora Carmen. Né? Escrevi Uau. a minissérie As Unhas da Senhora Carmen. Né? E aí o Gente, Regional Nordestino, né, que eu lancei esse livro aqui, que é As Unhas da Senhora Carmen, né? Que é um livro, uma minissérie para televisão, né? Toda roteirizada para televisão. E aí eu escrevi esse livro, vim lançar aqui no Rio de Janeiro, porque minhas obras, Cíntia, ah, eu comecei a arrumar algumas editoras para lançar o meu trabalho, sim, né? Para sim, publicar os meus livros. Só que assim, eu percebi que a gente ficava muito preso exato, a essas editoras, né? Então, assim, exatamente. eu lançava a primeira edição do meu livro, segundo eles lá, né? Eu assinava um contrato, ia ser aquele contrato perene, Uhum. lançava, lançava a primeira edição, eles me davam 3.000 livros, por exemplo, né? E depois, quando eu vendesse os 3.000 livros que eles lançassem, eles iam ver se iam lançar a segunda edição do livro, né? Mas eu não podia lançar mais por editora nenhuma, porque eu estava amarrado com eles. Foi quando eu descobri o Clube de Autores. Né? O Clube de Autores ele é simplesmente fantástico. Né? Uhum. Você até entrou no site, né? Para você ver, não foi? Eu Entrei te no mandei um link. site, mas eu não pude ainda olhar direitinho, mas hoje ainda uma minha amiga, fugindo um pouco, mas é sempre falando sobre os livros, né? Ela falou para mim, eu acho que é esse mesmo clube de autores, onde eles têm várias vantagens, tem viagens também, tem Sim, muitas oportunidades dentro do clube dos autores, né? Porque, infelizmente, para os escritores independentes, o que que acontece? Não é, escrevi um livro, agora eu vou publicar esse livro, eu vou levar naquela pessoa, vai meditar, vai colocar a capa, isso de cá. Não, praticamente, gente, não sei, o senhor Flávio, ele vai me corrigir se é errado, a gente tem que dar uma percentual para todas essas pessoas, né? sim. E muitas vezes é mais dos 50%. Não é o caso do Clube dos Autores, porque o Clube dos Autores, ele é mundial. Perfeito. Então, assim, o clube de autores, por exemplo, eu ganho menos, tá? Eu ganho menos se eu for publicar com uma editora hoje, eu vou ganhar bem mais. Mas em Uhum. compensação é o seguinte, eu lanço meu livro, né? Eu lanço meu livro, Águas de Março, escrevi esse aqui, ó, A Escrava Rita Preta, né? Que é um romance, tá lá também, A Escrava Rita Preta. Vendi muito esse livro, bastante mesmo esse livro. Inclusive, um cidadão entrou em contato comigo, né? Entrou em contato comigo. Disse, Flávio, minha esposa viu através do Google A Escrava Rita Preta e ela está me cobrando para comprar esse livro. Eu já rodei São Paulo em todas as livrarias e não encontrei esse livro. Eu disse, porque eu não permiti ao clube de autores que eles lançassem livrarias, só no site mesmo. Mas você pode encontrar o livro pelo site. Foi quando ele comprou. Aí depois ela me ligou, me parabenizou, meu amor, né? Porque é um trabalho Linda. espírita, né? A Uhum. história conta a história de um espírito, né? Que era uma escrava, tal, enfim, tem toda uma história em cima disso aí.
E aí lancei esse trabalho, ele parabenizou, nossa, minha mulher ficou encantada com isso aí. Por que você não lança seus livros? Foi quando eu comecei a explicar para ele, né, aquele negócio todo. Porque o Clube de Autores, eu escrevo o livro, tá? Eu escrevo o livro, eu reviso o meu livro, eu mesmo reviso o meu livro, até pela experiência que eu tenho, né, exato. de escrever tanto. Então, assim, hoje em dia, o meu erro de português hoje é o mínimo que você pode imaginar. Mas não é porque eu não sou. Mas não é porque eu sou nenhum catedrático, não, entendeu? Sim, é porque assim, é a prática de você A prática, escrever. A exato. prática faz com que automaticamente você faça o trabalho correto, como tem que ser feito. Eu estudo muito, né? Eu leio muito. Eu estou sempre em cima de gramática, sempre estudando, né? Então, assim, pode haver erros? Sim, pode, né? Mas a revisão do livro é um trabalho minucioso, é um trabalho de efeito formiguinha, né? Você Uhum. lê página por página, não pode esquecer uma vírgula, você não pode esquecer nada. E aí eu faço todo esse trabalho. Eu mesmo vou lá no Clube de Autores, e abro o site, me dá a opção do passo a passo para eu lançar o meu livro, né? Aí eu vou lá, passo a passo, aí adiciona a capa. Aí quando você adiciona a capa, não está no padrão do Clube de Autores. Aí lá vou eu melhorar a Ah, capa que eles querem, né? Quantas páginas tem um livro? Quanto você quer ganhar em cada livro? Né? Eu digo, quero ganhar X. Quanto maior o valor que eu pedir, mais encarece o livro sai mais caro. entendi. Né? Então, eu prefiro ganhar um pouquinho baixo, mas que eu tenha uma venda maior do trabalho. Né? Aí, pronto, eu começo a lançar o meu trabalho em cima disso aí, porque está lá. Daqui a 200 anos, meu livro vai estar lá. Não vai precisar de primeira, segunda, terceira edição, quarta edição, nada disso. Não estou preso a ninguém, entendeu? E é por aí, tá? Que maravilha! É veramente spettacolare. La live più bella, una delle più belle, logicamente, com Flávio Cavalcante, gente. Olha, a Cristiane Valentim está entrando aqui agora, que é uma comunicadora muito daquelas top dos tops, lá de Olinda, diretamente de Pernambuco, aqui com a gente, na Cultura na Janela, que tem sempre, eu acho que é nas sextas-feiras. O Rico diz, ele é meu professor. Olha, Ele é que é a meu Vandinha professor. está aqui também. Boa noite, Flávio, um prazer conhecê-lo. Cristiane, você não sabe que hoje, olha, é um presente de milhões, que vale milhões. Um conteúdo maravilhoso. Eu já aprendi um pouco sobre a cidade de São José da Laje. Eu já aprendi um pouco sobre essa escrita maravilhosa, várias peças escritas de teatro, vários livros, e já quero ler todos eles, porque ele dá o modo que o senhor conta, né, fala sobre esses livros, você já fica imaginando como que foi que isso aconteceu. Nós começamos, Cris, lá na escola, lá no jardim infantil, na creche. Já descobrimos também vários dialetos. Uma pergunta, senhor Flávio. O senhor tem esses dialetos? Tem um dicionário desse linguajar, né? Por onde o senhor passou para nós podermos tê-lo como livro de cabeceira quando nós formos viajar pelo Brasil afora e poder, ali vai estar escrito, quando me falaram, Cíntia, rebola esse suco, e eu fiquei ali rebolando a jarra, não sabia o que era, todo mundo rindo da minha cara. Hoje eu já sei o que é rebolar. Eu tenho meu mini vocabulário nordestino. Maravilha. Assim, e cada peça que eu lanço nordestina, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Porque aqueles não conhecem o nosso linguajar lá, né? Então, cada peça regional nordestina que eu montei, As Mulheres de Gilmaro e Cecília Afro, que é uma peça minha, ela é passada toda no velório. O Gilmaro, a história, a peça, ela conta a história de Gilmaro, um vigarista vagabundo que ele vivia com 4 mulheres, né? Essa peça já rodou o Brasil, já rodou o Brasil, passei 6 anos em cartaz com ela e fui premiado várias vezes com esse espetáculo. Né? E ele vivia com 4 mulheres: Marvina,
que era a principal mulher dele, trabalhadora de roça, esse tipo de mulher dona de casa, religiosa ao extremo, dessas carolas mesmo de igreja, né? De religiosa, católica, fervorosa, e era apaixonada pelo marido chamado Gilmar. Só que o cara era um vigarista, vagabundo, não queria trabalhar, ela sustentava ele, na realidade, né? E aí ele vivia também com a Bastiana. Ele traía a mulher com a tal de Bastiana, que ela considerava, que ela se achava a prima de Maria Bonita. Maria Bonita, mentirosa toda a vida, né? Ela contava uma história, sabe? E todo mundo acreditava, mas morria de medo com ela, porque ela andava com um revólver sem bala, mas ela dizia que aquele revólver tinha bala. Era Ela era cangaceira da mulher macho mesmo, lá do Nordeste, pernambucana, aquela mulher macho sim, senhor mesmo, entendeu? E depois ele vivia também com a tal de Lola, que ela fazia. Meu nome é Leolola, é Lola, entendeu? Desse jeito, né? Ela era uma evangélica, analfabeta, né? Que é bem típico do Nordeste mesmo, né? Tem essas, né? Essas mulheres evangélicas, né? Essas mulheres que choram por Jesus, mas na realidade não entendem da Bíblia. O que o pastor fala ali é o que ela grita, né? Aquela de que é aquilo, né? Que Jesus é não sei o que para ela não sabe nem o que está falando, né? E a Lola, ela é desse tipo de mulher que vivia com Gilmar, né? Que ela dizia assim: que eu pego meu dinheirinho que eu ganho do INPC, que é o INSS, né? Aqui, né? Que eu ganho do INPC para dar para esse vagabundo aí, sabe como é? E Gilmar, ele, além de ter essas 3 mulheres, ele também vivia com uma dona de um cabaré aposentada, que era a Eudócia, né? Que quem fazia esse personagem, eu coloquei para fazer um homem fazer esse personagem, que ele é bem hilário, ela é bem hilária, é bem teatro e revista mesmo, sabe? É bem aquele exagerado, aquela coisa assim, bem Rogéria mesmo, sabe? E assim ele entrava rasgando com tudo, né? E ele pegava todo o dinheiro do caixa dela, né? E pegava esse dinheiro e fazia o quê? Ele dava para um gay da cidade chamado Cicinho, que ele chamava de Minha Flor. E ele era apaixonado por esse gay da cidade, entendeu? Por isso que é As Mulheres de Gilmaro e Cicinho Minha Flor. Que ele era apaixonado por esse gayzinho da cidade. Gente, olha aí, só. Só que ele morre na casa da principal mulher, que é a Marvina. E essas figuras se encontram no velório. Gente. Mas olha, é pra chorar de rir. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, é para chorar de rir. Você morre de rir do começo ao final do espetáculo. São quase 2 horas de espetáculo. Elas já estão rindo sem ver este espetáculo. E estão escrevendo tá no YouTube, textões aqui. Tá no YouTube, tá? Esse espetáculo, As Mulheres de Gilmar, tá no YouTube, tá? Viu? Então eu vou assistir e vou recomendar, porque, pessoal, para vocês que estão chegando aqui agora, vão chegar depois, é importante que para cada nosso artista, vocês comecem a seguir as páginas, não só do Instagram, mas também no YouTube, assistir nessas peças, porque isso tudo é cultura. Vamos ler um pouco do que as minhas escritoras estão aqui, elas adoram confabular entre elas, então eu vou dizer duas palavras que o senhor falou em português, que em italiano, capone, é o frango que nós fazemos recheado no Ano Novo aqui na Itália. No Ano Novo, no Natal, nas festas mais importantes, é aquele gomito, outra palavra era gomito, não, teve o Durovai. Durovais, não, a outra palavra gomito alguma coisa, falou de gomito? Gomito. Saiu para gomitar, né? Gomitare. Praticamente, ele foi vomitar, né? Golfar ou outra coisa. Isso. Na Itália, o vômito é o cotovelo e dar uma gomitada é dar uma cotovelada. E vamos aqui, olha só como é. Vamos aqui ler. Praticamente, a Sandra, nossa artista plástica maravilhosa, que tem os croquis maravilhosos, que estava dentro de uma gaveta, todo cheio de pó, ela está aqui dizendo, a família toda dela, as tias, a mãe tem um nome
de uma dessas esposas, porque, olha, a mãe se chama Malvina, a tia Sebastiana, e dá a Ô, risada. que Wanda Salles diz, delícia! eu amo esses causos. Alexandra diz, paraibana, dando risada. Bate-papo de Micael, tá aqui com a gente. Beijos, Micael, pra ti. Esse Gilmar era besta, fera mesmo. Alexandra, vixe, dando risada. Cristiane Valentim, capão tem vários significados. Pode ser vegetação crescendo, animal castrado, frango capado e alimentado de forma especial, etc. Nossa, Cri. Ai, vou É isso mesmo. assistir a live do início depois e dar risada. Alexandra escreve, eu como atriz amo esse tipo de peça. Olha, ela também é atriz. Alexandra, ela está na Suíça, ela é uma artista plástica, ela também trabalha com materiais recicláveis, né? Ela faz luminárias, ela faz quadros. E agora, em Liechtenstein, ela vai participar, não sei se ela já foi aprovada, se já liberaram para ela expor nessa obra-prima dela. Então, Alexandra, diz pra gente, ela gosta de ser chamada por Corujinha, minha gente. Tem vários quadros também que têm uns significados particulares, que são aqueles quadros abstratos que a pessoa fica ali olhando e fala, meu Deus, o que é? E ali sai só a imaginação do povo brasileiro, né? É Wanda fantástico, Salles, né? Wanda Salles escreve aqui. Minha gente, vocês estão escrevendo demais, mas eu tenho que ler, porque o meu convidado tem que saber disso, porque depois que a live for salva, praticamente os comentários de vocês não ficam salvos. Então, pessoal que queira mandar alguma mensagem para o senhor Flávio Cavalcante, coloque @Flávio Cavalcante, e vai chegar diretamente para ele e ele vai amar. Eu desconfio que esse Gilmar é de Brasília e ela ri, gente. A Sandra diz, nem vou falar o que é capão aqui para nós. O que será o capão lá no sul? A Cristiane Valentim está dando risada. Oh, essas meninas são perversas. Ainda não, amiga, estou na espera. Então, vamos rezar que a sua obra a gente possa ter esse amor, né, por essas nossas artistas brasileiras espalhadas pelo mundo afora, que chegue a Liechtenstein. Olha aqui, que chique, eu falo Liechtenstein. E uma coisa que eu vou falar para o senhor, eu também não falo muitas línguas, não, mas me disseram, a última que me disseram da última viagem que eu fiz, me falaram, Cíntia, você não precisa usar as palavras, porque você fala com os olhos. Eu falei, é? Perfeito. Perfeito. Maravilha, agora eu já sei, eu tenho esse dom. Inclusive, viu, Cíntia? Inclusive, Ah, exatamente isto teve um professor de lá de São José da Laje, que através daquele flyer que você colocou, que eu divulguei, né? Eu divulguei nos grupos, ele falou exatamente isso. Cara, ela fala com os olhos, é impressionante isso. Então, assim, vou assistir essa. Ele falou exatamente isso. Exatamente isso. Um professor de lá de São José da Laje, ele falou isso. Então, isso é gente, perfeitamente. que linda. Gratidão. E isso falaram para mim na Espanha e também quando eu saí daqui o ano passado e fui para a França. Meu marido falava assim, você vai fazer o quê na França que nem francês você faz? Fala. Eu falei, meu filho, fique tranquilo que eu vou e volto. Vou num pé e volto no outro. Falei do meu modo. Era bonjour, bonsoir, como estava, ça va bien, consi, ça. Aí quando o pessoal queria falar um pouco mais, eu falava, time out, please. Eu não falo francês, eu falo português, um pouco de espanhol e um pouco de italiano. Aí o pessoal caía na risada e a gente voltou são e salvas de Paris. Fiz o meu direitinho em Paris, maravilhoso. E voltamos ao senhor Flávio Cavalcante, porque nós já estamos 1h03 aqui com ele. Gente, que live linda, né? Realmente eu acho que eu vou fazer uma proposta indecente para o senhor. Quando o senhor tiver um tempinho, quiser voltar aqui, as portas estão abertas, tá? É só chamar, meu filho. Eu sou igual aquele gato de casa, entendeu? Alisou a cabeça, estou lá dentro de novo. Mas eu tenho É de... certeza que depois dessa live, a Cristiane Valentim, ela já vai chamar o senhor para fazer parte da sua live Cultura na Janela, que depois passa na rede televisiva em streaming. Mas eu não sou streaming, eu sou a Cíntia Cristina, que eu faço essas pontes. E aí o pessoal fica olhando, fala, peraí, vamos conversar com ele, porque esse cara vale a pena, realmente, gente, olha, é assim
Não sei, é por isso que eu faço isso por paixão, né? Porque a cada dia a gente aprende mais e aprende a valorizar mais o nosso país. Eu fico encantado com a cultura, tá? Eu gosto demais da cultura, seja lá qual for ela. Eu acho que tudo tem um. Você falou aí da artista plástica, amo as artes plásticas, amo de paixão a arte plástica. Eu acho que a abstração na arte plástica, essa ideia de fazer com que, que instigue a pessoa que está ali a imaginar que o cenário que a pessoa, né, de uma forma, cada um pensa uma forma diferenciada, eu acho isso fantástico. Fantástico, eu acho maravilhoso, maravilhoso. Né? Tem pessoas não, né? Tem pessoas que eu fui assistir, eu vi alguns trabalhos em exposição, até em Maceió mesmo quando eu fui, né, de artes plásticas, né? E tanto da parte de abstração como da parte normal, né? De uma parte, eu não sei nem falar o nome, né? Porque já é uma técnica já que já foge da minha ossada, né? Então assim, teve uns que teve a Adélia Magalhães, por exemplo, né? Que foi a ex-mulher do meu cunhado, né? Que ela pinta quadros assim, que qualquer coisa assim de você ficar assim de queixo caído, né? Ela pintou um quadro uma vez que eu olhei assim, por exemplo, o quadro era como se ela estivesse na rua, uma rua lá em Rio Preto, lá em Minas Gerais, né? Lindo. Aquelas ruas calçamentadas, sabe, aquele negócio, né? Então o quadro que ela pintou, né, a arte que ela pintou era o chão molhado, como se estivesse chovendo, né, uma noite chuvosa, e aí eu falo assim que isso aí já me transmitiu logo de cara, né, logo de cara o que ela quis dizer de uma forma assim, só da arte dela, né? Então, assim, tinha um poste, o casal andando, o guarda-chuva armado, ele abraçado com a esposa, e do lado tinha um beco, do lado do poste, né? A luz do poste refletindo na poça d'água. Que maravilha. Inclusive, não só a luz, como a luz de um cabaré que tinha no beco daquilo ali. Não mostrava o cabaré, entendeu? Mas só o fato daquela iluminação usar exatamente aquela tonalidade ideal, essa técnica, né, que a arte plástica pede, né? E aí você olhava para o quadro e dizia, aquilo ali é um cabaré. Aquela luz está vindo de um cabaré, porque ficou perfeito o negócio, né? Sim. Outra vez, a arte plástica, que eu fui nessa mesma exposição, tinha uns também mostrando a abstração da coisa. Era cada quadro assim que eu ficava assim impressionado, né? Como também tem outras coisas, porque da forma que tem coisas boas, também tem coisas ruins também, né? Exatamente. Ninguém, né? É a mesma coisa assim. Muita gente diz assim, ah, Flávio, mas muita gente vai lá cantar, tal, muitos querem. Mas eu costumo dizer assim, a arte, seja lá qual for ela, sabe, Cíntia? É para quem é, não é para quem quer. Eu falo muito isso. Exatamente. A arte é aquela coisa. É, é praticamente, eu vejo a arte nessa atmosfera, nesse globo nosso, que é para todos. Tem aquela bonita, aquela feia, mas cada um vai ter o seu gosto diferenciado. Wanda, gratidão, parabéns pela live com esse convidado super inteligente. Espero que ele volte outras vezes. Ele vai voltar assim. Olha, as meninas estão escrevendo coisas aqui que eu não vou repetir, eu não vou ler, não, eu me recuso. Entrou também na rede, que é o nosso Na Rede, sempre conectado, que faz um trabalho lindo no YouTube também. João, o senhor Flávio Cavalcante, eu acho que ele seria um ótimo convidado para você. Fica a dica, tá? Badu diz,
Maravilhoso, sim, realmente eu tô aqui com o coração na mão de dizer, eu não quero parar essa live, eu quero continuar. Tipo uma live que eu fiz com Bertinda Carmelita, tinha o Carlos Silva, naquela live voou calcinha, voou de tudo, de uma senhora que entrou e tinha ela falando, né, no linguajar. Ela falava da calcinha que estava no varal, a calcinha voou e o Carlos transformou isso em música. E essa live durou 2 horas e meia. Então, essa é aquele tipo de live, gostosa, descontraída, onde ninguém me coloca os pinguinhos em cima dos is, porque todo mundo sabe, todo mundo que está aqui me conhece, porque são quase 31 anos que eu moro fora, né, do Brasil, e meu português, ele viajou. E eu, às vezes, eu deslizo, né? Eu tento ser mais clara possível, mas eu acho, sabe, senhor Flávio, que o importante é essa vontade de contar a nossa história. Que a cada dia que Ô, passa, Cíntia, temos feedbacks maravilhosos. deixa eu lhe fazer uma pergunta. De qual estado você é aqui no Brasil? Aqui? Sabe o que aconteceu? Tem uma mistureba dentro de mim que hoje, antigamente não, eu dizia Você sempre, eu parece sou de tal, baiana. parece, mas eu não sou, né? O menino veio falar baianês comigo, eu não soube responder, ele falou, tu não é baiana, não. Eu sou de São Paulo, capital. Oh, que menino! E você fala assim no Nordeste, você fala de Pernambuco, como se você conhecesse Garanhuns, como se conhecesse esses lugares aí. Nossa Senhora, Eu você vou contar parece que você é de lá, uma, eu vou contar uma coisa para o senhor. Praticamente eu nasci Caruaru. em São Paulo, na, na rua Paula Ney 678, na Aclimação, na Zona Sul, né? E na minha rua tinha a vizinha da frente, que virou minha tia, que hoje ela é tia, que era baiana, que saía com aquele tabuleiro vendendo as gostosuras, Os os quitutes, quitutes né? da Bahia, né? Tinha a Dona Yara, que era portuguesa, tinha o senhor Percy, que ele era da Baixada Santista, tinha o carioca, tinha a catarinense, tinha o Da peixe. nordestino. Então eu cresci com toda essa cultura, eu digo sempre, né? Eu saí de São Paulo, mas eu amo meu São Paulo, porque ali tem o mundo inteiro em um único lugar. E antes de chegar na Europa, eu, na minha adolescência, quando eu comecei a trabalhar, eu queria conhecer um pouco mais do meu Brasil. Aí eu e meu amigo, que é de João Pessoa, meu amigo do coração, que é o Chico Francisco, a gente pegava a nossa barraca e ia viajar pelo Brasil afora. O pouco dinheiro que a gente ganhava, a gente pegava e gastava nessas viagens. E depois que eu me casei, eu passei isso, eu transmiti isso para o meu esposo, que ele também ama viajar, e eu tive, assim, a sorte, né, de conhecer quase todo o meu Brasil, de norte a sul, e eu amo de paixão o Nordeste. Eu tenho um pé lá dentro e outro fora do Nordeste. O ano Parece. passado eu fiquei 3 meses viajando, falando sobre a nossa cultura brasileira, com música, com poesia, dormi na casa desses artistas, que eu fiz as lives com eles, e pude estar o primeiro que eu tive contato, assim, de 5, 6 dias, foi com o Dan Gomes e a Jana Valérios, que a Jana é de Santa Catarina e o Dan é baiano, e ali ele tocando a música, contando a história, me mostrou um pouco de Salvador. E depois eu fui para o Recife, aonde a Cristiane Valentim estava esperando, e ali eu comecei a valorizar mais ainda a nossa gastronomia e querer mostrar Maravilhoso. mais ainda. E foi assim que, mas já gosto do Nordeste, porque a minha melhor amiga, minha irmã, a madrinha dos meus filhos, ela é nordestina, né? Então, Maravilha, né? Eu fui apresentar um espetáculo, eu fui apresentar um espetáculo no interior lá do Nordeste uma vez, né? Na realidade, eu fui como espectador, né? Eu fui assistir o espetáculo. E cheguei lá, faltou o ator principal da peça. Como era nordestina a peça, né? E aí o diretor me chamou e disse, rapaz, faltou aqui o ator principal da peça. E agora, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer?
não sei o que fazer, estou desesperado porque o teatro está lotado, né? E ter que devolver todo esse dinheiro para o pessoal, aquele negócio todo, não sei. Vamos fazer um espetáculo, meu filho. Vamos fazer um espetáculo. Mas como? Mas o ator não veio, o protagonista não está, ele não veio. Ele disse, elimina todo o elenco, tem aqui um meu colega aqui, né? Que é ator também, eu estava com um colega meu, e a gente vai fazer um espetáculo. A gente vai fazer um show de humor aqui, pode ser? Você deixa? Rapaz, é complicado. Deixa com a gente, né? Não é no Nordeste? Aí eu fui lá, é loucura total, né? Fomos no camarim, eu peguei uma roupa de um padre, né? O figurino de um padre, botei um chapelão na cabeça, tal, e aí eu disse assim, olha, você vai fazer uma bichinha, né? Uma bichinha maluca, e você vai me acompanhar. Me parece que essa peça foi do Badu, se eu não me engano. Foi do Badu. Badu Lima que está aí. Né? E o que aconteceu? Eu entrei em cena e ele atrás fazendo um sacristão, uma bichinha sacristão. Né? Naquele instante eu pegava o guarda-chuva aqui e a sonoplastia esqueceu de parar a música. Né? E eu lá dançando, lá esperando. Naquele instante, e a plateia esperando, e aí? Né? E a música não parava. Teve uma hora, minha filha. E sabe que aqui no Nordeste o pessoal diz a gente fica puto da vida, sabe? Peguei, dei 3 pulinhos assim, com aquela batina preta assim, dei 3 pulinhos, para com esta merda! A plateia foi abaixo com esse negócio. Continuamos, fizemos o espetáculo, e a coisa aconteceu de uma forma assim extraordinária. Por falar no Badu, o Badu, o Badu, ele, além de ser um grande comediante do estado de Alagoas, né? Ele é um grande comediante, para mim é um dos melhores comediantes do estado. Ele lançou um filme agora, ele é cineasta também, né? Cineasta, inclusive estamos juntos agora num projeto agora, chamado Rasga Mortalha. Né? Rasga Mortalha, para quem não sabe o que é uma coruja que o canto dela, né, lá no Nordeste tem uma lenda que se essa coruja cantar em cima da comunheira de uma casa, cantar em cima de uma casa, significa que alguém da casa vai morrer. Né? Isso aí é uma lenda que existe. E esse trabalho que a gente está desenvolvendo passa com essa lenda. Se passa com essa lenda bem interessante, é um musical nordestino, né? Onde o Badu me deu a honra, né? Me deu a honra, pediu que eu fizesse a música de abertura do filme, e eu fiz o Rasga Mortalha, a música de abertura, que a gente não pode divulgar ainda. Né? Depois, com esse negócio da pandemia, ele veio com um trabalho brilhante, né? Inclusive Marcos Frota elogiou muito o trabalho, tal, e outros grandes nomes da televisão e do cinema brasileiro. Ele lançou um documentário chamado Meu Pai, Meu Palhaço. Né? Meu pai, que eu fiz assim, eu dei um depoimento do trabalho. Ele me deixou lisonjeado, porque na abertura do filme ele colocou esse meu depoimento lá. Fiquei maravilhado com esse trabalho. Né? E é um documentário contando a história do Alzheimer, de um pai que era palhaço, o velho era palhaço, ele tinha Alzheimer, e o filho que também era palhaço, tomava conta do pai. Né? Infelizmente o pai veio a falecer antes de lançar o filme, mas assim, belíssima, a história é linda, a história conta todos os bastidores de um circo, muito linda a história. Maravilha. Então, no nosso Nordeste, Cíntia, ele é um berço de talentos, na realidade. Né? É uma ilha inexplorada, na realidade. Né? Nós temos talentos em Maceió, em Pernambuco, Rio Grande do Norte, do Oiapoque ao Chuí, na realidade. Né? Exatamente. Que não deixa a desejar para lugar nenhum do mundo. Exato, principalmente o brasileiro, né? O brasileiro, ele tem algo a mais, né? Tipo, não é por nada que tem vários europeus que vão para o Brasil para aprender a arte brasileira, né? Mas mesmo assim é difícil porque falta aquela essência. Olha, as meninas estão escrevendo bastante. Ela é de Olinda, Recife, Bahia, Fortaleza. Eita, Lelê. O que Cícero Nunes entrou aqui de Fortaleza.
Olha, nós temos a Europa aqui com a gente, as meninas do sul do Brasil, do Nordeste, Centro-Oeste, está todo mundo aqui aplaudindo o senhor. E a Wanda escreveu, a Sandra, que história linda. A Alexandra tá morrendo de rir, quando falou da coruja, ela falou que é ela, porque ela gosta de ser chamada de corujinha, e ainda escreveu aqui, me leve, não sei para onde, porque eu perdi o fio da meada. Vandinha Salles escreveu, Cumeira é o ponto alto da casa, e dando risada, conheço todos esses dialetos. Então, falando em dialetos, eu acho que não deu para mim falar tudo, né? Simplificar um pouco, porque é uma história de anos do senhor Flávio Cavalcante, e é muita coisa, gente, é uma bagagem enorme, que eu acho que a gente poderia ficar aqui horas e horas. Mas é muito lindo, né? Conseguir deixar 7 pessoas ainda numa live escutando. A escritora Cláudia Góes também está aqui conosco. A Cristiane ainda não saiu, tá todo mundo aqui. Se vocês quiserem fazer para fazer um filme dele, olha, ela já está se prontificando para ser uma atriz do seu filme, viu, Cláudio? Que Cláudio, não maravilha! sei o Cláudio, o Flávio. Uma coisa, uma música que o senhor gosta de cantar sempre. Existe essa música? Mas uma música minha ou... Nós estamos falando do senhor, pode ser do senhor ou pode ser duas, uma do senhor, uma de outra. Do senhor, o senhor canta só um pouquinho, porque depois tem essas coisas de O que acontece? direitos. Recentemente, né, eu tive um colega que mora em Portugal, ele mora em Portugal, e ele disse, Flávio, você compõe muito forró, né, muita coisa lá do Nordeste. Você nunca pensou em fazer um fado, não? Alguma coisa assim para Portugal? Eu, quer dizer, rapaz, eu sou apaixonado pela Cantar Europa. Sou o forró apaixonado. na Ó, que dança. delícia. Tá bem alagoana aí, bem alagoana. Bem lajense. Nossa Senhora, maravilha isso, né? Que maravilha, assim, né? Aí eu fiz assim, eu vou fazer um fado. Eu falei para ele, eu vou fazer um fado e vou te enviar esse fado e tal. E não sei se vai ficar bom, porque eu nunca fiz fado na minha vida, apesar de eu gostar. Como eu falei para você, adoro cultura, seja lá qual for ela, adoro cultura, né? E eu assim, enxeridamente, né, como diz aqui como diz no Nordeste, né, eu fiz o tal do fado. Eu vou cantar um pedacinho aqui, né, quem tiver aí, me dê aí um parecer, pelo amor de Deus. Pode criticar, pode falar aí, inclusive tá no meu Instagram também. Eu não tinha ritmo de fado, e aqui é o fado da lua. O fado da lua. E aí eu vou pegar aqui, porque eu não sei muito bem a letra dele. Aí ele fala assim, né? Aí canta a música assim. Fado da lua. Eu olho a lua a brilhar no firmamento e lembro dos teus lábios cheios de sentimentos. E esta lua prateada refletindo o nosso cantar. E as estrelas na madrugada, esperando a aurora clarear. E vamos lá no porto, esperar aquele barco ancorar. E nós dois abraçados, esperando para embarcar. E as gaivotas são testemunhas do nosso amor. O som da brisa e das ondas de calor. Veio o fado, veio o amor, veio tudo, tudo, tudo com louvor. E este fado é uma menção ao nosso amor. Pode comentar. Que coisa linda! Olha, eu vou ler praticamente o que o Badu escreveu aqui. Se o Flávio não falar, eu adianto o convite para o nosso... Agora
para o É um nosso filme. filme A Rasga-Mortalha. Eu vou Isso aí. querer assistir esse filme, gente. Estou nem aí. Vocês vão ter que me levar para o Brasil e eu quero assistir tudo, tudo. Vamos falar das peças, do que está acontecendo, dos novos projetos, onde a galera pode encontrar o senhor. Fale, destrinche, rasgue o verbo, rasgue o português e conte para nós, porque a gente já está querendo. Olha, a Alexandra já quer ser atriz. Alexandra, moment, please. Porque vocês não sabem, mas eu sou uma artista, uma cantora. Mas eu nunca falo para ninguém, né? Se vocês quiserem também. Eita, nós, a cabra canta bem. Não é, João? Na rede, sempre conectado. E não é só isso, João. Depois, gente, eu peço para vocês todos que passarem por aqui compartilhar essa live, porque essa live, como todas as outras, é um pequeno diamante. Só que esse já está bem lapidado. Imagina você com o maior, olha só, cineasta brasileiro, com a Cíntia Cristina Costa. E vai. Grazie Enrico, grazie mille, grazie di questo regalo. Presente de Natal chegou e se chama Flávio Cavalcante, com toda essa bagagem, e me fez praticamente uma lição. É um professor, eu já estou com a minha dialética perfeita, e com vocês vou passar a palavra para ele, porque a live é dele. Ainda vamos dedicar mais uns 10 minutos. O senhor fala tudo que o senhor tem direito. Meu Deus do céu, muito bom, muito bom. Eu tô aqui lisonjeado, né, na realidade. Estou apaixonado, apaixonado. Como diz a Fafá de Belém, né? Apaixonado por você. E assim, Cíntia, sabe, eu tenho muitos projetos, né? Muitos projetos. A minha pretensão futura eu sou nordestino raiz, eu sou apaixonado pelo Nordeste, apaixonado, como eu falei, pela cultura, principalmente a nordestina, porque ali é onde está, porque ali é onde está o nosso berço, o Rico aqui, né, presente, também é um grande talento, um senhor compositor também. E assim, a minha pretensão hoje é lançar os cordéis, né? Eu tenho vários cordéis, tá? Tenho vários cordéis. Inclusive, sim, eu lancei aqui o chapéu de couro no Nordeste. Eu lancei aqui o urubu de paletó. O quê? O urubu de paletó. É uma peça de teatro. Ah. E a história dela é contada em cordel, né? Esses livretos que você tem aí. Né? E a peça começa com um vendedor de literatura de cordel em cena. E ela começa contando a história do urubu de paletó. Né? O urubu de paletó era uma lenda que existia na cidade, né? onde ele rouba. Hollywood, é um Robin Hood da vida. Ele roubava o gado para dar para os pobres e fazia aquilo ali. Né? E o povo temia essa lenda. O povo temia essa lenda. E a peça começa falando assim: boa noite, meus senhores, boa noite, minha senhora. Sou um homem sem leitura, mas sou um homem de fé. Vendo literatura de cordel de onde tirei essa história. Lá para as bandas de onde moro, um lugar ermo e atrasado, existe um comentário danado sobre um bicho que ali viveu, que há muito tempo desapareceu, deixando o povo assustado. Na cidade já diziam os antigos, falando a verdade, digo, que aqui já teve um buruçu, que um dia nasceu uma criança com coipe em de pança, mas cabeça de urubu. Eu não sou um homem que mente, mentira não gosto de contar. Eu nunca ouvi dizer isso e nunca vi coisa igual. Ô Jesus comungou a gente, o mundo tá perto de acabar. Foi uma faladeira, um corre-corre da gota serena. Meter a língua sem pena do tarbicho de capataz? Será que é coisa do céu? Será que é a imagem do Satanás? E o bicho foi crescendo, a fama se espalhando, o povo se amedrontando no verdadeiro brucutu. Temia encontrar o bicho parecido com o urubu. O urubu ficou conhecido porque de noite andava só, fazendo mal escondido, roubava gado que só, andava de terno preto, aí o nome, urubu de paletó.
O urubu é uma lenda que ainda hoje assusta o povo. Todos rezam o dia inteiro pedindo a seu padroeiro, que é santo verdadeiro, pra ele não voltar de novo. Aí começa a peça, a história, né? Terminou o primeiro ato da peça, entra o segundo ato, aí ele começa. Na casa do coroné, o Santino, seu empregado, seu jagunço de más fé, foi chegando todo afobado, dizendo que tinha um recado trazido na ponta dos pés. Que para as bandas da cidade tinha uma multidão de gente. Passou para o Hélio Vicente, que é um personagem, né? Passou para o Hélio Vicente, dizendo que tinha um mandado e que o coronel fosse correndo falar com o delegado. Percebendo a situação do empregado Santino, pensou o coronel Rufino, que está quase na miséria. Ele chega tão repentino, vixe Maria, que coisa séria. Aí começa o espetáculo tudo de novo, sabe? O segundo ato do espetáculo contando a história. E esse espetáculo foi muito interessante, né? Aí aqui eu montei o Urubu do Paletó, montei Sangue de Bode Não Dá Sustância, A Herança, tinha o... Qual é o nome, meu Deus do céu? As Mulheres de Gilmar e Cecília Minha Filha. É tanta coisa. É tanta coisa que nós vamos ter várias lives, gente. A história de João Bufão, a história de João Bufão. Né? A história do cara tinha um problema, o cara tinha um problema de flatulência, então ele não segurava, sabe? Ele aqui no Nordeste se chama de peidar, né? O camarada soltava aquela bufa assim, e de uma forma grande, sabe, grandiosa e alta, e incomodava, né? E a esposa dele convidou a tal de Mariá, né? Vem aqui colher aqui o rabo de João, né? Que ele tá dentro, sabe como é? E ela fez, ela vinha para fazer a reza, né? Aquela reza de vassourinha de botão e tudo mais, para ele parar, né? E por aí vai. E tem muita coisa, muita coisa. Senhor Flávio, Amândio, pensa até que o senhor Flávio Cavalcante, ele cantou um fado. Então, quando você puder, assista, volte desde o comecinho, porque essa live não é por nada não, mas merece, como todas as lives aqui no International Talent Live Show. Eu procuro sempre escutar os meus queridos, né? A Wanda Salles, ela sabe, ela começou comigo lá atrás, na primeira stagione, na primeira temporada do International Talent Live Show, onde eu não sabia nem como fazer, e a Wanda me ajudou muito, a Wanda Salles fazendo pontes, depois vieram muito mais, agora o Rico também fez essa ponte maravilhosa, como outras pessoas, né? Mas sempre fica aqueles no teu coração, e hoje nós estamos aqui, Amândio, com esse artista completo, e Flávio, senhor Flávio, a Vandinha, ela quer que o senhor cante um forró, pelo amor de Deus, ela tá aqui, morrendo de que ela quer um forró. Mentira, ela quer ver a chorona, porque eu também tenho sinônimo de chorar muito, porque eu sou assim, muito transparente, né? Eu choro quando me emociono. Quando eu fui em Maceió o ano passado, eu conheci o Joey, ele trabalhava com entregador, ele fazia entregas assim. Ele tem um carro velho, um carro muito velho, né? Mas esse tipo de carro assim, muito velho mesmo. E aí eu gostei muito dele, era um cara, sabe, muito gente fina, né? E ele disse, rapaz, você por aqui e tal, me abraçou. Aí eu disse, vou fazer uma música em sua homenagem, que é o Carro Velho. Vou fazer o Carro Velho e sua homenagem. Aí eu fiz a música O Carro Velho, né? Que é um forró, como a banda está pedindo, né? E a música diz assim: o carro velho que eu tinha era a nossa caminha em minha sala de estar. O cheiro da gasolina era a paixão da menina, não queria largar. O nome dela é Teresa, foi minha sobremesa depois do nosso jantar. O nhaco-nhaco do banco só pegava no tranco na hora de se amar. O carro velho servia para esquentar a polia, o fogo era de ferver. Quando nós se esfregávamos, o limpador já chorava sem nada a entender.
Depois de tanto pinote, o carro velho deu sorte, eu não vou mais vender. O meu filhinho buchudo, bruguelinho sambudo, dentro dele eu vi nascer. Aí começa a introdução de sanfona e tudo mais. E é por aí, né? Só estou me apaixonando cada dia mais. Cada dia eu penso, eu acordo e falo, não vou fazer mais lives. Mas, gente, depois dessa live aqui, pensei que ia parar por aqui. Mas nós iremos voltar. Não vou parar. Vocês me dão um tempo só para mim pegar um pouco de fôlego. Sábado vai ter uma live espontânea aqui, que nós temos que falar também sobre os novos projetos de amigos independentes que estão chegando, e esses amigos precisam de uma força, né, senhor Flávio? Então, para potencializar um pouco mais, a gente vai continuar falando sobre eles, sobre o meu trabalho que eu estou fazendo, sobre uma premiação que eu fui indicada para receber esse prêmio. Gente, eu tô morrendo de vergonha, porque eu não gosto de me aparecer assim, não, sabe? Não sei nem o que eu vou falar. E é graças a vocês que eu vou receber esse prêmio, é graças a vocês que eu fui viajar, fui para outros territórios, estão me esperando também lá no Japão. Então, são coisas que a gente não espera, né? É positivo, é muito positivo, eu agradeço. E o significado desse troféu é a coisa mais linda, praticamente é uma mão, é a mão do teu trabalho, do seu caminhar, né? Essa mão que trabalha fazendo coisas, um faz um trabalho diferenciado do outro. Eu me deram o dom da palavra. Quando eu era pequena, eu não falava nem com as paredes. Hoje eu falo até com os muros. Todo mundo fala comigo. Então, o que acontece? Eu vou receber esse prêmio. Juntamente tem também o Cora Alessandro, que ele também é do Nordeste, uma pessoa maravilhosa. E o que vai acontecer? Eu iria parar para tomar fôlego, mas a nossa cultura não para, ela continua. Então, eu quero muito mais, e vou esperar o senhor aqui. Agora, eu agradeço a todos vocês que aqui passaram, que vão passar por aqui. Comecem a curtir e a compartilhar, porque é um instrumento novo, né? Antigamente, o Instagram, ele dizia assim, comente, compartilhe e repasse. Hoje é compartilhar. Mais você compartilha esses trabalhos, mais pessoas vão poder conhecer novos talentos, né? E é só assim que um país vai para frente, um dando a mão para o outro. E não é só no blá, 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 mas mesmo segurando realmente, independentemente daquilo que a gente está ganhando. Pois é, Cíntia, e você é uma luz que ilumina o caminho de muitos, né? Porque na realidade, assim, foi muito legal. Isso é muito legal, a gente tem muito que agradecer, né? Aqui, por exemplo, eu participo de uma rádio chamada Rádio Sintonia do Sucesso, que também é um trabalho assim como diferenciado, né, que é rádio, né, você trabalha mais com vídeo, essas coisas assim e tal, mas assim, é um trabalho muito diferenciado, a Rádio Sintonia de Sucesso. De vez em quando eles me mandam o relatório, aí às vezes uma música que eu produzi, eu toco teclado, né, eu sou tecladista, e aí eu quero dizer, essas músicas todas que eu cantei aqui estão lá no meu Instagram, né, com instrumentação e tudo mais. E, às vezes, assim, Flávio, você está em terceiro lugar das mais pedidas da rádio. Legal. E aquilo ali eu fico maravilhado, né? Eu digo, mas peraí, o Deja Prates, né, que é a locutora, eu digo, mas peraí, para estar em terceiro lugar numa rádio, quantos ouvintes, né, pediram a minha música? Que eu nunca pedi a minha música, nunca pedi. E ele disse assim, mas para estar em terceiro lugar, ele disse, olha, Flávio, cada vez que se você está em terceiro lugar, por exemplo, mais de 2.000 pessoas não pedindo sua música. Quer dizer, é muita gente, né? Você vê como esse negócio vai além né? A gente perde o controle disso aí, né? Exato. E a gente fica na reflexão o tempo todo. Né? Eu tenho um poema que diz assim, que vai servir, né, que você diz assim, eu devo parar? Não. Reflita, fique. Né, que diz assim, há momentos na vida que precisa de reflexão. Né? Há momentos que sem reflexão não há vida. Refletir na vida conduz um momento. Momento refletido, vida conduzida.
Se no momento não se reflete, a vida fatalmente não será conduzida. E o momento refletido... Peraí, que faz tanto tempo que eu escrevi isso, nossa senhora, né? Refletir na vida conduz o momento refletido... refletir na vida conduz o momento refletido, vida conduzida. Se no momento não se reflete, a vida não será conduzida. E o resultado deste momento mal conduzido será refletido na destruição de sua vida, entendeu? Então, reflita e não destrua sua vida assim e abandona a live, porque esse é o seu canto, esse é o seu lugar, né? E a gente está aqui para lhe agradecer, lhe aplaudir de pé, porque você realmente é merecedora do que você faz, de todos os prêmios do mundo, né? E como disse esse meu professor de lá de Souza da Laje, você se comunica com os olhos, você fala com verdade, né? Isso é muito bom, isso é maravilhoso, né? E você deveria ter um programa de televisão seu, né? Porque na realidade é maravilhoso, é maravilhoso. Eu tenho um problema muito sério, sabe, sim, tenho um problema muito sério, né? Invejo você, de um bom sentido, né, de estar diante, né, essa comunicadora assim, porque você me deixou tão à vontade que eu sou muito de travar. Eu sou muito de travar. E aqui não, parece que eu tô na sala de casa, estou na sala da minha casa, né? Se você assim, Flávio, fala um pouco sobre você, acabou comigo. Eu não consigo falar nada. E aqui eu cantei, eu brinquei, eu falei, e assim, sabe, se você vamos até amanhã, porque você deixa a gente à vontade, isso é maravilhoso. Muito obrigado aí por tudo, obrigado aí a todo o pessoal da Europa, do Brasil, do meu Nordeste brasileiro, da minha cidade, São José da Laje. Não sei se você está acabando já a live, não sei. Não. Mas, enfim. Tá tão bom. E, enfim, né? Tá muito É só bom. pedir Aqui que a tá gente bom faz. demais. Então, vamos ler aqui o que o pessoal está escrevendo. Eu agradeço pelas palavras. Muitos corações da parte da Vandinha. O Amândio Souza, diretamente de Portugal, meu irmão querido, que ele também começou comigo lá no comecinho. Nós temos 6 pessoas, muitas pessoas entraram, saíram. Vandinha, você já falou que vai pintar o seu cabelo de azul, não é de hoje. Desde o dia que eu caí pelas escadas abaixo. Sim, gente, eu caí das escadas. Mas vamos abafar o caso. Vou pintar o cabelo de azul. Célia Carazza entrou aqui. Buonasera a tutti, ragazzi. Venite pure com esta live maravilhosa. Flávio é de outro mundo, com tanta sabedoria. Olha quanta coisa a gente aprendeu de graça, minha gente. A Sandra de Toledo diz, é isso aí, nossa sereia. Sereia? Sereia? Eu tô mais com baleia que sereia, minha gente, comendo tanto chocolate de nervoso, tá tanto frio aqui. A Wanda tá morrendo de rir. Oh, meu Deus, deixa eu ler o negócio aqui, que o Rico escreveu aqui. Kira chora, não chora não, sim. Tô chorando não, Vandinha, foi um cisco que caiu aqui. Comece não. As pessoas precisam em mim, as pessoas precisam ter em mente que ajudar alguém não significa que estamos lhe fazendo um favor, mas sim dividindo um pouco daquilo que Deus nos dá, sem nos cobrar nada. Efetivamente é isso. Tô chorando não, Vandinha, olha aqui, eu venho até mais perto, ó. Não tô chorando não, tá? Era um cisco. Aonde podemos te encontrar? Repita de novo as suas redes sociais e deixe uma linda mensagem para esse povo aqui maravilhoso que nos acompanharam em 1h42 aqui. Gente, estou batendo meu recorde, porque era muito tempo, né, que eu não fazia essas lives assim tão longas. Isso começou, pessoal, meus queridos, do Djalma, o Bertim da Carmelita, o Ailton Poeta e a Vandinha Salles. Então, vocês são meus queridos e eu desejo muitas benções em toda a vida de todos vocês que estão passando por aqui e que irão passar, né? E que hoje nós temos um novo componente da nossa família, do International Talent Live Show, que praticamente é talentos internacionais. Eu estou no exterior e, para mim, o Brasil é internacional e vocês fazem parte dessa alegoria maravilhosa. Passo a palavra para você, se você quiser cantar um forrozinho, né?
A Vandinha está esperando mais um, mas com essa voz bonita. Eu não sei se vou poder cantar esse tipo de música aqui. No nosso Nordeste, né? No nosso Nordeste, nós temos a poesia nordestina, né? E tem a poesia que ela tem um duplo sentido. Aqui nós temos a Cremilda, né? A saudosa Cremilda, que ela, na realidade, ela não tem palavrão, ela não tem nada. Ela tem uma poesia que ela subtende algum palavrão, na realidade não é palavrão. Vai muito da cabeça do povo, né? E o pessoal me cobra muito esse tipo de trabalho. E aí a última música que eu fiz foi Paula Traz. Paula Traz, entendeu? Então, assim... Então, Paula Traz, ela trazer alguma coisa, né? E aí eu fiz a música Paula Traz. Paula Traz, tem o Peixe Pesado, tem várias músicas, né? O Cabo C, né? O Cabo C, que é um cabo, né? Um cabo, que inclusive foi a minha primeira música de duplo sentido, né? Que eu fiz, que é bem nordeste e tal. E essa música, o Cabo C, ela tá inclusive na minha playlist, tá no meu Instagram também, né? A Paula Traz também tá lá também. E a música, o Cabo C, ela fala assim: eu fui chamado numa festa para testar um som. Presta atenção à letra, viu? Aproveitando, eu convidei a namorada, levei a sogra, o meu filho, os meus avós, o papagaio, o periquito, não podiam ficar sós. Chegando lá, o som estava com defeito, testei tudo bem direito, mas no som não tinha nada. Foi aí que eu resolvi testar os cabos, com muita paciência, eu peguei o cabo A, separei do cabo B, pendurei o cabo C, para não complicar para mim. Eu testei o cabo A, eu testei o cabo B, e o cabo C tá ruim, o cabo C tá ruim, o cabo C tá ruim. Eu testei o cabo A, eu testei o cabo B, e o cabo C tá ruim. Menino, pega esse cabo, tem que trocar logo o cabo C quer outro cabo, me dá logo esse cabo que eu quero trocar. Que o defeito tá no cabo, enfia logo esse cabo, esticar de cabo a rabo, faz favor pra mim. Que esse cabo é o cabo C, foi esse aí que eu testei, é o cabo C que tá ruim, o cabo C tá ruim, o cabo C tá... E virou sucesso aqui no Rio. Gente. E é por aí, né? Perfeito. Quer dizer, não tem maldade, né? Não. Não tá tem maldade, é só a pessoa interpretar bem e ouvir direito. É o cabo que não estava bem, estava ruim, gente. O cabo C o cabo A tá bom, o cabo B tá bom e o cabo C tá ruim, né? É o cabo C, porque eles são coloridos, né? São coloridos, isso aí. Então, tá vendo? Tem cabo? Celebrity Confecções, diretamente de Afrodite. Um beijo para você, minha querida. Essa live vai passar para a história, indo até 2025. O senhor é a primeira pessoa que vem aqui cantar, né, Vandinha? Com esse duplo sentido das músicas. É a primeira pessoa, minha gente. Nós queremos mais, nós queremos bis. Então, o senhor fica à vontade, em setembro, em outubro, quando o senhor tiver um tempinho livre e falar, Cíntia, vamos bater aquele papo, saiu esse projeto, eu quero falar, eu quero compartilhar com vocês, as portas estarão sempre abertas. Gratidão de novo a todos vocês, um beijo grande e vou pedir para vocês oração, porque infelizmente nós aqui na Itália tem uma região de Emília-Romagna que eles estão atravessando um momento muito crítico por causa do desastre, né, das chuvas, porque é mais de um mês que está chovendo, teve muitos desmontamentos, muitas pessoas morreram, tem muitas pessoas que estão precisando de ajuda, então a minha ajuda neste momento, nós vamos entrar em oração para todas essas famílias, né? Que infelizmente aqui também na Itália acontecem esses desastres, então é isso. E uma outra coisa, sem esquecer do colchão WS, que é o nosso primeiro apoiador, né? Já saiu música desse colchão, já vendemos o colchão antes mesmo de entrar em produção.
senhor Flávio Cavalcante, o nosso querido Rico, ele fez um slogan sobre esse colchão WS, que WS vem de Wanda Salles. Então, depois ele vai mostrar, eu tenho ainda o áudio dele dizendo que ele testou esse colchão, né? Então, era para fechar em beleza e agradecer que o WS Colchão da Wanda Salles Cavalcante está em todas as redes da web por enquanto, que o Rico disse que já provou, e esse colchão está por aí, e muitas orações para o mundo inteiro. Amém. Amém. Cheiro, gratidão. Obrigado, meu povo lindo. Obrigadão por tudo mesmo, viu? Muito obrigado, muito lisonjeado, muito bom, muito obrigado. Graça Emília. Continue sendo essa pessoa iluminada, viu? Iluminada sempre. Obrigadão, tá? Eu que agradeço. Deus abençoe todos vocês. Dio vi benedica. Grazie mille. E arrivederci. Sabato saremo qua con una persona muito speciale. Aspettate me. E lui é Flávio Cavalcante, com 2 perfis, gente. Vai na página dele. Ali na descrição das fotos que eu fiz das artes, tem todas as 2 páginas, tá bom? Vocês me pagam, sim. Eu não vou pagar nada. O colchão WC, Rico, é que eu não tenho aqui o áudio, senhor Flávio. Esse colchão vai ficar na história. É assim, ó. Depois eu conto. Com o Rico fazendo, né? Fazendo a locução, não tenha dúvida, né? Porque ele é perfeito. Nossa, né? Todo mundo quis comprar. Ele ainda falou, eu testei esse colchão. Colchão WS. Tchau, arrivederci a tutti.